Considere, Senhor, vossa aliança, e não abandoneis para sempre o vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, defendei vossa causa, e não desprezeis o clamor de quem vos busca. Deus caminha sempre com seu povo e o conduz. Como irmãos e irmãs que se perdoam mutuamente, inspirados no agir do próprio Deus, celebremos dispostos a caminhar rumo à terra prometida. Livro do profeta Isaías. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. A meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos. Quem é meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que me vai condenar? Palavra do Senhor. Salmo 114. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Eu amo o Senhor, porque ouve o grito da minha oração. Inclinou para mim seu ouvido, no dia em que eu o invoquei. Prendiam-me as cordas da morte, apertavam-me os laços do abismo, invadiam-me angústia e tristeza. Eu então invoquei o Senhor. Salvai, ó Senhor, minha vida. O Senhor é justiça e bondade. Nosso Deus é amor com paixão. É o Senhor quem defende os humildes. Eu estava oprimido e salvou-me. Libertou minha vida da morte, enxugou de meus olhos o pranto e livrou os meus pés do tropeço. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Carta de São Tiago. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? A fé seria então capaz de salvá-lo? Imaginai que um irmão ou uma irmã não tem o que vestir e que lhes falta comida de cada dia. Se então alguém de vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos, e comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adiantará isso? Assim também a fé, se não se traduz em obras, por si só está morta. Em compensação, alguém poderá dizer: tu tens a fé e eu tenho a prática. Tu, mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito.
Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Todo o Evangelho de Marcos gira em torno da implícita pergunta: quem é Jesus? A qual o evangelista responde com 2 títulos que marcam a divisão da obra em 2 partes. Jesus é o Messias, ou seja, o Cristo, e Filho de Deus. A primeira parte tem seu ponto alto na solene confissão de Pedro: Tu és o Messias, enquanto a segunda culmina na confissão do centurião aos pés da cruz. Esse homem era filho de Deus. O texto deste domingo é a conclusão da primeira parte e o centro temático e literário da obra. Compreende a confissão de Pedro, o primeiro anúncio da paixão e as exigências básicas para o discipulado. É um episódio presente nos 3 sinóticos, sendo a versão de Marcos a mais rica e original. A cena transcorre no caminho de Cesareia de Filipe, no extremo norte da Galileia. Cesareia é uma cidade imperial, onde se prestava culto ao imperador romano. Sua população era predominantemente pagã. A confissão da messianidade de Jesus ali se torna, então, uma denúncia ao império, com todo o seu aparato de dominação. A pergunta de Jesus sobre o que dizem dele não significa preocupação com sua imagem pessoal, mas com a eficácia do anúncio. Ele já tinha realizado muitos sinais e ensinado bastante, mas pouca gente o conhecia verdadeiramente. Muitos o acompanhavam por curiosidade, uns pela euforia, outros para tirar proveito dos sinais realizados, e poucos por convicção. Conforme a resposta dos discípulos, o povo não tinha clareza sobre a identidade de Jesus, mas nutria grande estima pela sua pessoa, ao reconhecê-lo como profeta. Isso, porém, não é suficiente, porque Jesus é muito maior. A pergunta sobre o que as outras pessoas diziam foi apenas um pretexto. O que ele queria mesmo saber era a opinião dos discípulos. E Pedro confessou: Tu és o Messias. Aqui, Pedro fala em nome do grupo. Essa é a resposta da comunidade e, apesar de solene e formalmente correta, não é satisfatória. Por isso, Jesus impõe o silêncio. De fato, o Messias esperado pelo povo, incluindo os discípulos, era um guerreiro, restaurador do reino de Israel, enquanto Jesus veio para instaurar o reino de Deus, com uma mensagem de libertação para toda a humanidade. Diante do equívoco dos discípulos, Jesus inaugura nova etapa na sua catequese, com o primeiro dos 3 anúncios da paixão. Com isso, revela sua identidade de Messias às avessas. Vai sofrer muito, será rejeitado
e humilhado até a morte. Pedro não aceita o Messias assim, por isso repreende Jesus. Essa atitude é absurda, pois é Jesus que tem autoridade para repreendê-lo, como o faz. O mestre, contudo, não o manda para longe, como diz a tradução litúrgica, mas para trás, ou seja, para a posição de discípulo. Ao chamá-lo de Satanás, Jesus diz que Pedro estava agindo como seu adversário, criando obstáculos para a realização do seu projeto de libertação. Pedro queria evitar a cruz, enquanto Jesus afirma que a cruz é condição para seu seguimento. Obviamente, não se trata de uma busca voluntária por sofrimento. Significa a capacidade de viver por amor, a ponto de dar a vida. Por conseguinte, Jesus reforça: para segui-lo é preciso coragem de dar a vida por sua causa e pelo Evangelho. Isso comporta o compromisso com o próximo, especialmente com as pessoas mais necessitadas. Logo, o discipulado é incompatível com o egoísmo e com qualquer pretensão de sucesso e prestígio pessoal. Oremos. Ó Jesus Messias, dá-nos compreender quem de fato és, o que viestes fazer entre nós e o que exiges para que sejamos autênticos seguidores teus. Foste enviado pelo Pai, a fim de nos resgatar para a vida divina, e nos salvas por tua morte na cruz. A ti, Senhor, nosso amor e sincera gratidão. Sagrado coração de Jesus, venha a nós o vosso reino. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.